Nós recebemos 5 perguntas, essa semana a gente recebeu uma 6ª pergunta. Fico particularmente muito feliz, imagino que o nosso pastor também, muito feliz de receber perguntas, porque durante um bom tempo a gente não teve perguntas e respostas. Paz, meus irmãos, porque ninguém tinha dúvida, a gente tinha uma igreja aqui perfeita, onde todos conheciam tudo, e aí, né, parece que chegaram aí, pelo menos chegou uma pessoa ultimamente que tem dúvidas e mandou as suas perguntas. Bom, primeira pergunta a gente já respondeu semana passada. Sabemos que existem pessoas que muitas vezes estão em lugares e situações contrárias aos princípios de Deus. Diante disso surge uma dúvida, quando um pai ou uma mãe intercede, oração por um filho que está presente numa festa, para saber se o Espírito Santo pode visitar e convencer nesse contexto. A gente respondeu semana passada. Também respondemos sobre Satanás ter legalidade em nos dar sonhos, né? Ou assim como ele não conhece nossos pensamentos, não tem acesso aos nossos pensamentos, se ele também não tem acesso aos nossos sonhos. Também respondemos sobre isso e respondemos também como identificar que estamos enfrentando uma batalha espiritual. Também respondemos sobre isso, né? Cuidado, hoje gourmetizaram tudo, do sorvete ao chocolate, e gourmetizaram também a batalha espiritual. Eu não estou passando por batalha espiritual. Sinto me informar. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, você está e vai estar em batalha espiritual. Então, né, não gourmetize esse termo. Né? Então, assim, reconheça a sua situação em frente. Bom, temos 3 perguntas. Primeira pergunta. Considerando que teofania é a manifestação visível ou perceptível de Deus aos seres humanos, podemos dizer que Jesus é uma teofania? Não. A teofania, como a própria pergunta diz, ela é uma manifestação visível, perceptível e temporária de Deus. Então, por exemplo, Deus falando com Moisés através da sarça ardente, uma teofania. Deus estava visível, perceptível e temporariamente aparecendo a Moisés. É uma teofania. Jesus Cristo, como nós começamos a aprender a semana passada, e vamos continuar aprendendo, Jesus Cristo não é a manifestação de Deus. A gente falou sobre uma heresia que fala sobre isso, não falou? Que é qual? Qual heresia é essa? A gente acabou de falar, tem 3 minutos. O unicismo. O unicismo vai entender que Jesus Cristo é uma manifestação de Deus. Não, Jesus Cristo ele é Deus. Então Jesus encarnado, quando Jesus esteve na Terra durante seus 33 anos, ele não era uma manifestação de Deus. Ele era o próprio Deus, só que encarnado, em forma humana, como um homem, como nós, inclusive com o nosso próprio corpo. Jesus era exatamente como né, como os homens que estão aqui. Não, obviamente, não. Na fisionomia é diferente, cabelo, barba, estatura, gordo, magro, enfim, a gente não sabe, mas Jesus ele era homem, ele não era a manifestação de Deus, ele era o próprio Deus encarnado. Então Jesus ele é a encarnação do Deus Filho. Então ele não é uma teofania. Segundo, como podemos conciliar o amor e a justiça de Deus com os relatos bíblicos em que povos inteiros foram exterminados, incluindo crianças e pessoas que aparentemente, e aí esse aparentemente já responde a pergunta, aparentemente não tinham participação direta nos pecados cometidos por sua nação. Bom, vamos ler algumas passagens. Primeiro, Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, principalmente ateus. Como que pode um Deus que ama, e aí, ao mesmo tempo que ele ama, que ele protege, ele manda matar todo mundo, inclusive mulheres, crianças e idosos? Deuteronômio capítulo 1, capítulo 7, versículo 1, diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, ou seja, para atingir elas, totalmente as destruirás.
Não farás com elas conserto, nem terás piedade diante delas. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tornarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. E aí, se a gente for seguir até o versículo 11, a gente vai ver que, né, Deus fala o que vai fazer para destruir tudo, quebrar tudo, queimar tudo, para lá. Uma outra passagem. Vamos para Gênesis capítulo 18, versículo 25. Gênesis capítulo 18, versículo 25. Gênesis capítulo 18, versículo 25. E diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo como o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Agora vamos para Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 diz assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta no seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Vamos também para Jonas capítulo 4, versículo 11. Jonas capítulo 4, versículo 11. Jonas capítulo 4, versículo 11. E não é eu de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Por último, Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 16. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 16. Poxa, Diego, mas você passeou pela Bíblia, foi de Gênesis, Ezequiel, João, e voltou para a gente de novo. É para a gente folhear a Bíblia, para a gente saber manusear a Bíblia. Bíblia é uma espada. Soldado que não sabe manusear a espada morre na guerra. Aí vai para a batalha espiritual sem saber a espada. Sem saber a espada, sem saber a Bíblia. Aí morre, não sabe por quê. Morre espiritualmente, não fisicamente. Certamente, até fisicamente pode morrer também. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 16. Então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servilizão há, e afligirão 400 anos. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Bom, como pode um Deus que ama mandar matar e mandar destruir? Nós temos algumas respostas para isso. Ou a resposta para isso se divide em algumas partes. Primeiro ponto é, Deus é amor, mas ele também é justiça. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, nos últimos anos, a igreja, de maneira geral, ela tem pregado, ensinado e falado o evangelho de um Deus que só ama, mas que não é justo. A prova disso é a quantidade de pregações e ensinamentos que não mencionam o pecado. E aí isso resultou numa geração de crentes, eu não digo cristãos, porque a diferença do cristão é que ele segue a Cristo, o crente ele só acredita, até o diabo é crente. Isso fez com que uma geração de crentes se levantassem que acham que Deus é só amor e carinho, e dá tudo que eu quero, e é o Deus Papai Noel. Mas não, Deus é justiça. E porque Deus é justiça, existe julgamento e existe consequência para os pecados. Aqui em Gênesis capítulo 15, por exemplo, quando Deus fala para Abraão, Deus fala, olha, você vai sofrer 4 gerações, a tua geração vai sofrer, durante 4 gerações vai haver perseguição. Por que isso? Porque a medida ainda não está cheia. Veja,
todos temos uma medida perante Deus. A medida é diferente, mas uma coisa é certa. Em algum momento ela transborda. E quando ela transborda, aí entra a justiça de Deus. Então, algumas das ordens de Deus para matar, destruir a todos, estava sendo a justiça de Deus manifestada na vida daquele povo, daquela nação, daquela pessoa, através dos filhos de Deus, no caso, o povo de Israel no deserto, por exemplo. Segundo, algumas das ordens de Deus foi para, como a gente leu no início, lá em Deuteronômio, foi para proteger o seu povo. Deus, conhecendo a incredulidade daquele povo e a fragilidade do seu povo, sabia que se o povo se misturasse, ia se desviar. E aí Deus alerta, olha, não se case, não se relacione, julgo desigual, não pegue nada, queima tudo, destrói tudo, porque você é um povo santo. O povo, na sua desobediência, pagou para ver e, como consequência, se desviou de Deus. Então, veja, em alguns momentos é uma proteção. Ah, Diego, mas Deus me protege matando outra pessoa? Se for necessário, sim. Não porque Deus odeia aquela pessoa e ame você mais do que aquela pessoa, mas sim porque você está debaixo da proteção de Deus quando você escolhe, por sua livre e espontânea vontade, obedecer a Deus. Veja, Deus ativamente não abençoa nem amaldiçoa ninguém. Uma forma comparativa é Deus está com as duas mãos estendidas, a mão da bênção e a mão da maldição. E nós escolhemos debaixo de qual mão está. Se eu escolhi estar debaixo da mão abençoadora de Deus, como? Obedecendo às suas leis, os seus mandamentos, deixando que Ele, como Senhor da minha vida, reine sobre a minha vida, então eu estou protegido por Ele. Agora, se eu, de livre e espontânea vontade, escolho não estar debaixo da sua mão abençoadora, logo, por consequência, eu estou debaixo da sua mão amaldiçoadora, vamos assim dizer. Quarto ponto. Como nós lemos, Deus ele ama a todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso ele deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes da fundação do mundo. Onde que nós vemos isso? Na passagem de Jonas. Onde Deus, por amor de Nínive, não de Nínive específico, mas por amor ao homem, que não sabia discernir a mão direita da mão esquerda, que era um povo pecador, que era um povo mau, cruel, tanto que quando Deus manda Jonas para lá, Jonas prefere fugir da presença de Deus, Jonas prefere desobedecer a Deus do que pregar o evangelho para aquele povo. Ainda assim, Deus manda Jonas lá pregar para aquele povo, porque Deus amava aquele povo. Então veja, voltando à pergunta, como podemos conciliar o amor e a justiça de Deus com os relatos bíblicos em que povos inteiros foram exterminados, incluindo crianças e pessoas que aparentemente não tinham participação direta nos pecados cometidos por sua ação? Primeiro ponto, o aparentemente faz toda a diferença. Às vezes nós achamos, aparentemente, que estamos na direção de Deus, mas nós sabemos que não estamos. Segundo, Deus tem uma medida para cada um de nós. Por isso nós precisamos cuidar da nossa vida. Por isso nós precisamos andar em santificação. Terceiro, embora Deus julgue ou traga a morte sobre o ímpio, ele não tem prazer na morte do ímpio. Só que ele é justo. Só que ele é juiz. E como juiz, ele precisa agir com justiça. Ele não pode perdoar ou passar, né, a mão na cabeça de um ou de outro, de uma nação ou de outra, simplesmente porque ele é amor. Deus é amor e justiça ao mesmo tempo. Esse é um conceito que nós lemos, que nós estudamos, mas que nós não compreendemos 100%. Por quê? Porque nós não conhecemos ninguém que é amor e justiça ao mesmo tempo na nossa vida. Nós conhecemos pessoas que são só amor com um pouco de justiça, só justiça com um pouco de amor, só amor ou só justiça. Mas amor e justiça na mesma medida nós não conhecemos. E por isso nós temos esse questionamento diante de Deus. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiverem, procurem depois da aula, depois do culto. Para nós terminarmos, em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Fecha aspas.
Isso também se aplica para as novas versões da Bíblia que são criadas, entre aspas, não as traduções para outros idiomas, mas hoje em dia existem diversas novas versões e ainda algumas têm retirado versículos. Aí é o que a nossa irmã comentou no início da nossa aula, que eu falei que a gente falaria mais tarde. Sim, isso se aplica. Veja bem, quando nós falamos da Bíblia, é bem sabido que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, uma parte em aramaico, alguns pequenos textos em aramaico e grego. Isso significa que o texto que nós temos hoje, ele não é o texto original manuscrito. Somado a isso, quando nós olhamos para a Bíblia, para a história da Bíblia, o que nós temos hoje, embora sejam textos autores ou sejam textos originais, eles não são textos autógrafos. Ou seja, nós não temos nenhum texto da Bíblia que Pedro escreveu com a sua própria mão, que João escreveu com a sua própria mão. O que nós temos hoje são cópias desses textos. E aí, de forma bem simples, bem resumida, bem rápida, por que nós temos a certeza que esses textos são fiéis aos originais? Por conta do processo de cópia. Quando a gente vai estudar o processo de cópia dos manuscritos sagrados, dos manuscritos bíblicos, nós vemos que, se tivesse qualquer erro, todo o texto, todo o rolo era jogado fora e começado de novo. Então, quando a gente estuda isso, a gente consegue garantir que não. Gênesis capítulo 1, versículo 1, de fato, é o que Moisés escreveu. Quando a gente olha para as traduções da Bíblia, nós temos alguns diferentes modos de tradução. Então você tem, por exemplo, a tradução, uma forma de traduzir a Bíblia, que é você pegar o original grego e hebraico, e aí, com o conhecimento de grego e hebraico antigo, né, a versão antiga da língua, você então traduz para português, né, inglês, papapá. Uma outra forma de tradução da Bíblia é a tradução a partir de textos bases do latim, por exemplo. No início da igreja, a igreja traduziu a Bíblia em latim. E aí, com base no texto em latim, agora você traduz para outros idiomas. Mas você também pode ter a tradução de forma por ideias, que é o seguinte: ao invés de você traduzir o texto especificamente do grego, do hebraico, né, para o latim, ou para o português, ou para outro idioma, você traduz a ideia daquele texto. Então eu, como conhecedor de grego, eu leio, por exemplo, o texto do Antigo Testamento e eu traduzo a ideia que aquele texto me trouxe. Note que isso já distancia um pouco da palavra original. Uma terceira forma de tradução é a paráfrase, que é onde eu traduzo o que eu entendi sobre aquele texto. Então eu leio, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos e eu escrevo o que eu entendi sobre a carta de Paulo aos Romanos. Isso é uma paráfrase. Tem uma Bíblia muito famosa, que não sei se ainda está no Brasil, mas alguns anos atrás era uma febre entre os cristãos, que era a Bíblia Viva. Que ela não é uma Bíblia, ela é uma paráfrase da Bíblia. Ou seja, o autor da Bíblia Viva, ele leu a Bíblia e ele escreveu o que ele entendeu sobre a Bíblia. Cuidado com paráfrases. Cuidado com traduções da Bíblia que traduzem a ideia e não as palavras. Por quê? Porque você pode ler algo que não foi escrito daquela forma. Assim como a nossa irmã mencionou, os testemunhos de Jeová, eles usam uma tradução específica deles, uma versão da Bíblia. E aí eu gosto bastante de usar as palavras tradução e versão, porque às vezes nós chamamos de tradução o que é uma versão. Veja, uma paráfrase não é uma tradução. A paráfrase é uma versão. É alguma coisa diferente. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles usam um texto, né, que eles chamam de Bíblia, que falam com versículos, trocam-se palavras justamente para basear, para fundamentar as heresias deles. Então, cuidado com isso, tá? Diego, o que você recomenda? Eu, pessoalmente, recomendo Almeida Revista Corrigida. Se possível, edições antigas. 2009, 2004, 2002. Edições antigas. Ah, Diego, mas existem palavras que são difíceis de entender. Compre um dicionário bíblico. Compre uma concordância bíblica. E aí você apela, ou você usa como recurso a concordância, o dicionário, para entender aquelas palavras. Qual é o problema de eu usar, por exemplo, uma NTLH, uma NVI, que são traduções da Bíblia, que usam palavras mais modernas, vamos dizer assim, que facilitam a compreensão? O problema é
Embora a compreensão do texto esteja facilitada, muitas das vezes o sentido do texto é alterado. E aí, com o sentido alterado, nós podemos ser não enganados, mas levemente levados a entender o texto de uma forma que não é. Então, cuidado com traduções e principalmente paráfrases. Paráfrases, meu conselho pessoal, como é uma escola bíblica dominical, eu posso fazer isso. Meu conselho pessoal, descarte. Joga fora. Fique com traduções. Tradução, meu conselho pessoal, tenha uma, que é aquela que você carrega, que você leva, que você é seu ponto de referência, e você pode ter outras traduções para te auxiliar quando você estiver estudando a Bíblia. Assim como dicionários, concordâncias bíblicas, que vão te ajudar a você entender o sentido original do texto. Por que isso? Porque muitas das palavras do hebraico e do grego, elas não têm tradução literal para o português, para o alemão ou para o inglês. Então, às vezes você lê uma palavra e você acha que é uma coisa e não é. Porque aquela palavra no original, ela tem um significado, ela tem uma mensagem muito maior que cabe em algumas poucas letras. Então, tenha uma, que é o seu guia, vamos dizer assim. Paralelo, você tenha outras traduções para no seu estudo você fazer referência e concordâncias e dicionários para você melhorar o seu estudo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Para nós encerrarmos, esse versículo, essa passagem de Apocalipse capítulo 22, não se limita a Bíblias. Tá bom? Eis que te digo, minha irmã, eis que te digo, meu irmão, varão de Deus, que Deus está dizendo que você vai fazer. Também se inclui em Apocalipse capítulo 22. Cuidado quando você falar em nome de Deus. Nas igrejas pentecostais tem muito disso. Neopentecostal, então, profecias. Deus falou, Deus disse. E Deus não falou e disse nada. Também se aplica. A gente tende a achar que Apocalipse capítulo 22 diz respeito somente ao texto escrito. Mas também se inclui o texto falado. Muitas pessoas violam esse mandamento. Descumprem esse mandamento. No falado. Dizendo que Deus mandou. Deus mandou te dizer e Deus não mandou nada. É coisa da minha cabeça. Seja ela criada, ou seja ela influenciada por emocionalismo. E aí acabam caindo contra Apocalipse capítulo 22. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Se tiverem mais dúvidas, mais perguntas, mandem, que a gente vai acumular para no próximo trimestre, no final desse trimestre, a gente fazer mais uma vez o perguntas e respostas. Vamos ficar de pé para nós orarmos.